Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos ao canal Código da Estrada do projeto S Verde. Estamos com o instrutor e formador Carlos Martins. A vossa atenção para mais uma aula de hoje, submetida ao tema equipamentos de segurança que os veículos obrigatoriamente devem estar munidos. São eles os que nós mais à frente vamos falar hoje. A propósito, o que são equipamentos de segurança? Equipamentos de segurança num veículo são os componentes acessórios com os quais obrigatoriamente veículos como os automóveis devem estar equipados. Acessórios porque são equipamentos que, se retirarmos de um veículo, o veículo continua a funcionar, a desempenhar a sua função. Só que as situações da condução podem tornar-se arriscadas e perigosas para o condutor e os passageiros. Por isso é que são de seguranças. E podem ser tanto de segurança ativa como de segurança passiva, conforme desempenhar as funções de evitar acidentes. Tanto equipamentos de segurança ativa evitam acidentes, previnem os acidentes para não acontecerem. Previnem para não acontecer os acidentes. Enquanto que os de segurança passiva minimizam as consequências de possíveis acidentes que podem acontecer. São eles o cinto de segurança, airbag, encosto de cabeça, triângulo de pré-sinalização de perigo, coletes retrorefletores, extintores de incêndio e kits de primeiro socorro. São esses os equipamentos de segurança que devem estar obrigatório nos veículos automóveis. No entanto, existem equipamentos que não são de segurança. A sua função não é garantir a segurança ou minimizar os efeitos de possíveis acidentes. São mais relacionados com o conforto, por exemplo. É o caso dos aparelhos de som. E temos outros acessórios como macaco, chave de roda, cabo de mama, roda sobressalente, lanterna, caixa de ferramenta, que também desempenham funções importantíssimas num veículo. Vamos começar pelo cinto de segurança. Nos veículos automóveis ligeiros, o condutor e os passageiros transportados nos bancos da frente, são obrigados a usar o cinto de segurança e os demais acessórios de segurança com que os veículos estejam equipados. Isto não significa que os passageiros do banco traseiro não devem utilizar cinto de segurança. Mesmo porque nos bancos da retaguarda dos veículos automóveis ligeiros e nos veículos de outras categorias podem, mediante regulamentações, podem ser obrigados o uso do cinto de segurança. Portanto, temos aqui a regra geral em relação ao cinto de segurança e temos aqui um caso específico, uma exceção à regra. Mesmo porque os automóveis fabricados hoje em dia são dotados de uma potência de motor e são capazes de velocidades que, mesmo estando no banco traseiro, torna-se bastante perigoso andar sem cinto de segurança. Ainda relativamente aos cintos de segurança, estão plasmados em portarias do membro do governo responsável pela área dos transportes as condições excepcionais de isenção e dispensa. Portanto, existem situações ou veículos que são dispensados do uso de segurança. Modo de utilização.
Essas portarias podem estar também como é que devem ser utilizados os cintos de segurança e que características técnicas devem ter. O airbag ou almofada de ar, à semelhança do cinto de segurança, é um elemento de segurança cuja função é minimizar as consequências de um possível acidente, principalmente em casos de embate frontal ou capotamento. Portanto, desempenha a mesma função que um cinto de segurança, podemos ver aqui. Numa situação de embate frontal, por exemplo, o nosso corpo é projetado para a frente. Podemos ver aqui que a partir desse terceiro desenho, o corpo da pessoa já está projetada para a frente. E neste caso é o cinto de segurança que atua ou, neste caso, airbag. Então, desempenham a mesma função. Os sistemas de retenção são componentes acessórios com os quais os veículos estão equipados, cuja função principal é desempenhar um importante papel no salvamento de vidas humanas. Em caso de veículo se ver perante uma situação de embate frontal ou mesmo de capotamento. Portanto, eu convido-te a não cair naquela ladainha de que o cinto de segurança atrapalha num acidente. Não é verdade. Vejamos o que temos aqui. Em caso de capotamento, sistemas de retenção com tombos sucessivos, o cinto de segurança pode evitar que pessoas fiquem soltas dentro do veículo. Se ficarem soltas, ficam a bater com a cabeça de um lado e do outro enquanto o veículo vai tendo sucessivos tombos. E com isto, o risco da pessoa perder a consciência é muito alto. E isto torna mais grave as consequências, uma vez que das poucas manobras possíveis, o condutor lá dentro não consegue fazer nada para salvar a sua pele, porque perdeu a consciência. Depois do tombo, de todo o tombo, existe risco de explosão, de o veículo pegar fogo, e se a pessoa estiver inconsciente e não houver socorro a tempo, já era. Nos motociclos, é obrigatório, tanto para os condutores como para os passageiros, proteger a cabeça com capacete. Capacete deve estar devidamente ajustado e apertado à cabeça, e deve ser capacete cujo modelo seja aprovado pela Direção-Geral dos Transportes Rodoviários. Esta regra é válida tanto para os motociclos simples como para os motociclos com carro. É claro que existem exceções. Os condutores e passageiros. O facto dos condutores e passageiros serem obrigados a proteger a cabeça com capacete. Esta regra não se aplica aos capacetes utilizados por elementos das Forças Armadas ou militarizadas e por bombeiros. Esta regra, como quem diz, de ser capacete aprovado pelo modelo da Direção-Geral de Transportes Rodoviários, isso não se aplica aos bombeiros e aos militares. Esses têm capacete de modelos próprios, adaptados ao serviço que desempenham. Imagina um soldado na guerra a utilizar um capacete civil. Facilmente vão lhe perfurar a cabeça. Uma outra exceção. Esta regra não se aplica aos condutores e passageiros de veículos providos de caixa rígida, como nós vemos aqui nessas figuras. Todos esses motociclos aqui e triciclos têm caixa rígida. Ou então, simultaneamente, os motociclos, triciclos ou quadriciclos, conforme for o caso, têm caixa rígida e ainda têm cinto de segurança. Agora que essa regra não se aplica mesmo. Esses podem circular sem capacete.
como nós vemos essa senhora aqui. Pode ser exigido que condutores e passageiros de velocípedes com motor, temos aqui um velocípede com motor, trotinetas com motor, temos aqui também um exemplo, dispositivos de circulação com motor elétrico, autoequilibrados e automotores e outros idênticos, protejam a cabeça com capacete, mesmo que não sejam de modelo aprovado. Quando ouvires, pode ser que, é porque pode existir uma portaria do membro do governo responsável pela área dos transportes que regulamenta o que está sendo dito, o que está sendo mostrado aqui. Portanto, podem usar capacete, pode ser que sejam exigidos, não está no Código da Estrada, mas pode ser que uma outra lei os exija a usar capacete. Os veículos automóveis fabricados até meados da década de 60, portanto até antes de 66, não eram providos ou não eram obrigados ao provimento de cinto de segurança, nem nos bancos da frente. Portanto, se repararem em veículos muito antigos, pode ver que podem não ter cinto de segurança. Veículos automóveis de mercadorias fabricados até meados da década de 90 não eram providos ou não eram obrigados ao provimento de cinto de segurança, nem nos bancos da frente. Os veículos automóveis ligeiros fabricados até meados da década de 90, até 66, não eram obrigados a ter cinto em nenhum lado. Passaram a ser obrigados a ter cinto nos bancos da frente. Mas até 90 não eram providos nem obrigados ao provimento de cinto de segurança nos bancos da retaguarda. Também esses veículos, a potência do motor, a velocidade, a tecnologia aplicada, tecnologia mesmo que para garantir a segurança do veículo, por exemplo, o ABS, sistemas de suspensão inteligentes não eram aplicados nesses veículos. Portanto, são veículos que circulavam com menos riscos das pessoas perderem vida. Embora esse risco normalmente acontecia por outras razões que não faz parte do assunto desta aula. Tem a ver com a mecânica, com a estrutura do veículo. Portanto, esses veículos não eram obrigados a ter cinto de segurança nos bancos traseiros até 1990. Agora, reparemos no seguinte: os veículos pisados de passageiro. Os pisados de passageiro, como este aqui que eu tenho aqui ao lado. A partir de 1998 é que passaram a ser providos obrigatoriamente com cinto de segurança nos bancos da frente. Nos bancos da frente, só a partir de 1998. E se esses veículos pisados de passageiro, o peso bruto fosse superior a 3.500 quilos, só a partir de 1999 é que passaram a ser providos obrigatoriamente com cinto de segurança nos bancos da retaguarda. 98 foram obrigados a ter cinto nos bancos da frente. Todos os pisados. 99, só os pisados com peso bruto superior a 3.500 kg passaram a ser obrigados a ter cintos também nos bancos da retaguarda. Agora, para os pisados de passageiros com peso bruto não superior a 3.500 kg, só a partir de 2001 é que passaram a ser obrigados a ter cinto nos bancos da retaguarda. Nos bancos da retaguarda. Nos bancos da frente passaram a ser obrigados desde 98. Só a partir de 2007, portanto, até 2007, os automóveis pisados de mercadoria não eram obrigados a ter cinto. Só a partir de 2007 é que passaram a ser obrigados a ter cinto de segurança obrigatoriamente em todos os bancos que tiverem. Voltamos àquela portaria do membro do governo da área de transportes rodoviários
que pode alargar a obrigação de uso de cinto de segurança e outros acessórios de segurança a outros bancos traseiros. É o que nós estávamos a ver há bocado. Portanto, se esses automóveis passaram a ter cinto, podes crer que tem a ver com portaria do tipo, ou regulamentação do tipo, mesmo em outras categorias de veículos. Bancos traseiros, bem como as suas características técnicas, modo de utilização e as condições de sua exceção ou dispensa. É através desta portaria que podemos dizer que pessoas pessoas atestadas com motivos graves de saúde são isentas do uso de cinto de segurança do veículo. Portanto, são pessoas que podem necessitar de sistemas de retenção próprios adaptados à sua situação. Em automóveis pesados de passageiros, os passageiros sentados podem ser avisados da obrigatoriedade do uso do cinto de segurança por meio de pictogramas. Temos aqui um pictograma, pelos guias, pelo revisor, pelo condutor ou pelo pessoal nomeado chefe do grupo quando o veículo transporta um grupo. Por exemplo, um grupo de estudantes. Normalmente o chefe do grupo vai o professor ou a pessoa mais responsável da turma. Por meio de audiovisual. Portanto, pode haver um vídeo a passar numa tela e informar como e porque é obrigatório o uso de cinto, informar que é obrigatório. Portanto, pode também ouvir, pessoas podem ouvir uma gravação em voz a dar instruções, a obrigar as pessoas a utilizar o cinto. Dentro das localidades, alguns profissionais do volante podem ver-se não obrigados ao uso de cinto de segurança. Atenção aos taxistas. Podem circular sem cinto ou podem vir a ser aceites, conforme portaria do membro do governo, a circularem sem cinto, mas só quando transportam passageiros. Também podem circular sem cinto ou podem vir a ser aceitos a circular sem cinto condutores de veículos de forças de segurança de ordem da polícia criminal, os de prestação de socorro e os de segurança prisional, os condutores dos bombeiros e agentes de autoridade quando a sua missão o exigir. Portanto, esses podem vir a ser contemplados em diploma próprio que lhes dispensa do uso de cinto de segurança nestas situações descritas. Sistema de retenção para crianças podem ser integral ou não integral. Os da classe integral são os que retêm a criança sem nenhum meio de ligação com o veículo. Os de classe não integral retêm a criança, mas estão diretamente ligados ao veículo. Temos sistemas de retenção para criança do grupo 0, portanto, são utilizados para criança de idade inferior a 10 metros, 10 kg, com peso inferior a 10 kg. Os do grupo 0+, crianças com peso inferior a 13 kg. Portanto, são crianças que têm mais do que 10 kg, mas não passam 13 kg. Ou podem não ter mais do que 10 kg. É certo que não podem superar 13 kg. Os do grupo 1, sistemas de retenção para crianças do grupo 1, são para criança dos 9 aos 18 anos. Os do grupo 2 são sistemas de retenção para crianças com peso compreendido entre 15 a 25 kg. Fazendo retificação, os do grupo 1 são para crianças com peso entre 9 a 18 kg, não é a idade.
E os do grupo 3 são sistemas de retenção para crianças com peso entre 22 kg a 36 kg. Note bem, deve-se sempre respeitar as instruções do fabricante quando pretende instalar estes sistemas de retenção para crianças no seu veículo. Se tens criança em casa, vais numa loja comprar um sistema de retenção, uma cadeirinha dessas, um car seat. Deves escolher um modelo adequado ao seu veículo. E ainda deves respeitar a forma como devem ser montados, para poder realmente garantir a segurança da criança. E a sua montagem deve ser feita nos veículos para o qual foram fabricados. Não podes ter em casa um Toyota Corolla e ir comprar uma cadeirinha que foi feita para um Opel, por exemplo, para um Vox. Não pode. Isso pode ter consequências graves na adaptação ao veículo e não garantir ou até prejudicar, ainda mais a segurança da criança. O encosto de cabeça, que muitas vezes nós não ligamos quando estamos no veículo, é muito importante. Quando devidamente regulados, proporcionam, juntamente com o cinto de segurança, em caso de acidente, uma eficaz proteção. Protege a cabeça quando o corpo volta para trás, após uma projeção brusca para a frente. Por exemplo, num embate frontal, nós já tínhamos visto antes, o corpo é bruscamente projetado para a frente. E logo de seguida volta para trás, balançando a cabeça excessivamente. Se a cabeça não encontrar o encosto para parar o movimento, para travar-lhe o movimento, a pessoa pode até arrebentar com a coluna vertebral na zona cervical, cá em cima, cá no pescoço. Pode arrebentar. O encosto de cabeça pode ser regulado, subido para frente, para cima, trazido para frente ou para trás. O encosto de cabeça tem aqui 2 pinos, que também pode servir, por exemplo, em caso de um incêndio no veículo, as portas estiverem travadas. Podes utilizar esses pinos, arrancar dali o encosto de cabeça e arrebentar a vidraça, o para-brisa das portas da frente para poder sair ou para poder ter ar para respirar. O protetor de cabeça protege a coluna ainda na zona cervical quando o nosso veículo sofre um choque brusco pela retaguarda, impedindo-nos de balançar excessivamente a cabeça para trás. Eu já tive essa experiência, vou garantir-vos que protege mesmo. Protege, porque o veículo é empurrado bruscamente para frente e o nosso corpo tem tendência a ficar para trás. E esse ficar pode trazer a cabeça também para trás, porque não estás ciente e não seguras a cabeça. E é o encosto de cabeça que protege a nossa coluna vertebral. O triângulo de pré-sinalização de perigo deve ser colocado a distância nunca inferior a 30 metros à retaguarda ou de um veículo que esteja parcialmente ou inteiramente imobilizado na faixa de rodagem, ou então a partir da carga que estiver caída atrás do veículo. Portanto, nunca a uma distância inferior a 30 metros. Repara que esses 30 metros é a distância que a pessoa precisa para, se possível, até parar o veículo antes de embater no outro que esteja imobilizado forçosamente. O triângulo precisa, para além de cumprir essa regra de ficar no mínimo 30 metros atrás do que estiver imobilizado ali na faixa de rodagem, ou parcialmente na faixa de rodagem, o próprio triângulo, depois de ser colocado, precisa ser visível. O próprio triângulo precisa ser visível a pelo menos 100 metros. Então, muitas vezes nós colocamos o triângulo a 30 metros, mas nesses 30 metros o triângulo não está visível a 100 metros.
Então torna-se necessário muitas vezes aumentar essa distância para que o próprio triângulo fique visível a 100 metros. Mesmo que o veículo não esteja visível, também nos casos que o veículo não esteja visível a 100 metros, é que nós colocamos o triângulo. Podemos aumentar essa distância 30, 40, 50, 70, até 99 metros podemos pôr o triângulo atrás do veículo. Se tiveres que colocar o triângulo a 100 metros atrás de um veículo, para que o triângulo seja visível a 100 metros, é porque o próprio veículo está visível a 100 metros, então não precisas colocar o triângulo. No entanto, eu faço aqui uma advertência. Não é uma regra, mas por experiência eu aconselho a todos os condutores, quando tiverem que colocar triângulo, coloquem, mesmo que o veículo esteja visível a 100 metros. Porque um condutor sai a uma distância e avista um automóvel parado, imobilizado na faixa de rodagem. Tá bem? O condutor pode preparar-se porque diz é um veículo avariado. Mas pode pensar uma outra coisa, pode pensar que seja um veículo simplesmente ali parado e que não há necessidade de tomar grandes cuidados. E muitas vezes, quando o veículo está imobilizado, pessoas podem sair do veículo, vir para a faixa de rodagem. Portanto, há necessidade de preparar, de abrandar a marcha a uma certa distância antes de chegar no veículo, a pelo menos 100 metros. Então, se não tiver triângulo, os condutores podem tomar menos cuidados do que deviam ter. Por isso que eu aconselho sempre a colocar o triângulo. Os outros condutores saem de longe, veem o veículo, veem o triângulo, sabem logo que há uma avaria ou qualquer coisa obrigou o condutor, a carga caiu ou alguma outra coisa semelhante, obrigou o condutor a ficar ali imobilizado. O colete retrorefletor precisa ser o que é homologado, autorizado. Quando dizemos homologado, é a mesma coisa que autorizado pela Direção-Geral dos Transportes Rodoviários. De noite é crucial o seu uso para evitar acidentes. Estas listras de cor branca aqui, ou cinzenta, como nós vemos aqui, de noite, ao receberem a luz, refletem aquela luz. Então, assim, um condutor que não consegue avistar a pessoa consegue facilmente avistar o colete a refletir a luz. Extintor de incêndio. Não é obrigatório em todos os veículos, mas em veículos de transporte público de passageiro, qualquer que sejam. Em veículos de praça, também de aluguer e transporte público. Veículos que transportam crianças, autocarros de transporte de crianças, transporte escolar, por exemplo. Veículos que transportam mercadorias facilmente inflamáveis ou explosivos. Estes precisam ter, no mínimo, 2 triângulos, 2 extintores de incêndio. Os outros são obrigados a ter extintor de incêndio, assim como, por exemplo, kits de primeiros socorros e os outros acessórios obrigatórios. O tipo de extintor de incêndio a ser utilizado em veículos deve ser adequado para apagar os fogos das categorias A, B ou C e ter capacidade não inferior a 4 kg. O extintor deve estar devidamente carregado. O motorista que conduz um veículo que é obrigatório o uso de extintor de incêndio, e mesmo os condutores dos outros veículos amadores, devem estar treinados a manusear um extintor. É por isso que eu trouxe para essa aula alguns slides sobre um extintor de incêndio para analisarmos bem o seu uso e não falhar em caso de houver necessidade de uso. Existem fogos da classe A. São fogos que resultam de materiais sólidos de natureza orgânica, como, por exemplo, a madeira, o plástico, o papel.
cartão tecido. Podemos ver que alguns desses materiais existem no veículo, para não dizer todos. É aconselhável para esse tipo de fogo utilizar extintor em jato. Aliás, extintor de água e utilizar água, jato de água, ou então água pulverizada, ou pó químico ABC, ou espuma, para apagar esse tipo de incêndio. Não é aconselhável utilizar o pó químico BC para apagar incêndio do tipo A. Eu trouxe aqui um esquema de um extintor de água, água sob pressão, como é que é dito mesmo, e água pressurizada. Água pressurizada. Portanto, cá em cima fica o ar em pressão, que faz pressão nesse líquido aqui, que é obrigado a preencher esse espaço aqui, nesse sifão, nesse tubo aqui. Portanto, estando sob pressão, se abrirmos aqui a válvula, é claro que essa pressão vai empurrar a água a sair em jato, com força. Existem os fogos da classe B, que resulta da combustão de materiais sólidos, liquidificáveis ou líquidos combustíveis, como óleos, petróleo, gasóleo, gasolina, éter, álcool, verniz, acetona, solventes, tintas, lubrificantes, massas lubrificantes, ceras, etc. São materiais ou combustíveis líquidos ou sólidos que podem tornar-se líquido com o fogo. Podem ser apagados esses incêndios com água pressurizada, extintor de água pressurizada, extintor de pó químico ABC ou de pó químico BC e ainda espuma e CO2, extintor de CO2, como nós vemos aqui nessa figura. A água em jato não é aconselhável. É aconselhável a água pulverizada, como quando nós pulverizamos um spray. Fogos da classe C resultam da combustão de gases, metano, gás natural, propano, butano, etanol, acetileno. Para apagar, pó químico ABC, pó químico BC, espuma e extintor de CO2. Não é aconselhável o uso de água. Tanto extintores de água estão fora de questão aqui. Nos veículos, os extintores devem estar colocados em local de fácil acesso para o condutor em caso de emergência. Num caso de emergência, o condutor não precisa estar a vasculhar para descobrir onde é que está o extintor. Este deve estar em local bem próximo do condutor e bem acessível. Devem estar em lugar claramente visíveis ou sinalizados com seta em caso contrário. Portanto, pode haver extintor num local que não é visível, não é fácil de encontrar. Então, deve ser colocado um sinal que indica, mais à frente, daqui a lá nós vamos ver. Então, temos aqui extintores em local bem visível e de fácil acesso, mesmo para o condutor. Nos autocarros da classe 2 e 3, em que os lugares são todos sentados, deve ainda existir um outro, para além do extintor que fica próximo do condutor, deve existir um outro na parte posterior do autocarro, na parte de trás. Em alguns nesses lugares deve estar um extintor bem visível ou bem identificado a sua localização. Deve haver pictogramas de cor contrastante acima do mesmo, acima dos extintores, e esses pictogramas devem ser visíveis a pelo menos 3 metros para identificar onde é que se encontra o extintor. Temos aqui exemplos de pictogramas que
podem ser utilizados para identificar um extintor que não esteja visível. A sua data de validade deve estar visível, portanto, o extintor, quando colocado no local, deve ficar numa posição que a pessoa olha para o extintor e consegue ler e ver a data de validade do extintor. Essas aqui são imagens pequenas, não conseguimos ver direito para ver a data, mas fica essa informação muito pertinente e muito importante. Formas de utilização do extintor. Existem formas que podemos dizer são formas gerais. Deve-se certificar-se de que o extintor se encontra dentro do prazo de validade e inteirar-se das instruções de operações de utilização. Portanto, a primeira coisa é ver se o extintor está no prazo de validade. A segunda coisa, quase todos nós somos leigos na utilização dos extintores. Não somos bombeiros, não somos da proteção civil, somos pessoas normais sem formação a utilizar um extintor. Portanto, devemos ler as instruções antes de utilizar o extintor para não cometer erros que podem ser fatais. Deve ser mantido em posição vertical. Quando utilizamos o extintor, quando estamos a projetar o jato do extintor para o local de fogo necessário, devemos procurar no máximo colocar o extintor numa posição vertical, mais ou menos como nós vemos nessas duas figuras. Devemos quebrar o selo de segurança. Este selo é a garantia de que o extintor ainda não foi utilizado. Cada extintor deve ser utilizado uma vez só. Não sei se é recarregável, deve ser recarregável, mas o uso do extintor é único. Então, devemos quebrar o selo de segurança e empurrar o pino que fica para destravar esta alavanca aqui, que serve para abrir a saída do extintor. Devemos sempre dirigir o jato da substância para a base do fogo. Sempre para a base do fogo. Devemos efetuar movimentos em semicírculo para cobrir toda a área da chama. O jato deve ser contínuo, sem interrupções. Seria bom se tivéssemos vários extintores. Não se esqueça de que, ao utilizar o extintor, deve ficar numa posição favorável ao vento. Numa posição que o vento vai lhe bater nas costas. Porque se o vento ficar em posição contrária, o vento pode trazer o fogo para si e queimar. Podes queimar-te. Ou o conteúdo do extintor pode também ter retorno. Vamos aos extintores. Água pressurizada. Extintor de água pressurizada. Retiramos o pino de segurança. Empunhamos a mangueira, como nós estamos a ver aqui, direcionado para o local onde nós queremos apagar o fogo. Apertamos o gatilho, esse gatilho aqui, ao apertar, e dirigimos o jato para a base do fogo. Portanto, vamos repetir aqui, só devem ser utilizados em fogos da classe A. Nunca utilize esse tipo de extintor, água pressurizada, em equipamentos elétricos, nem água pulverizada. Extintor de espuma. Basta inverter o aparelho e o jato dispara automaticamente e só cessará quando a carga estiver esgotada. Também não se deve utilizar em aparelhos elétricos um extintor de espuma química.
Extintor de dióxido de carbono. Retiramos o pino de segurança, quebrando o selo. Acionar a válvula, dirigindo o jato para a base do fogo. Empunhando a pistola difusora. Vamos ver aqui a pistola difusora. Empunhada de proteção. Tem aqui essa parte mais alargada que permite proteger-nos da substância. O pó químico seco, esse extintor, devemos retirar o pino de segurança, empunhar a pistola, como nós vemos aqui na figura, e atacar o fogo acionando o gatilho. Pode ser usado em qualquer tipo de fogo. Utilizar o pó químico em materiais eletrônicos apenas em último caso. Um computador, por exemplo, se pegar fogo. Só em último caso. Não temos outra forma de apagar aquele fogo. Nós utilizamos um extintor de pó químico se tivermos por perto. Note bem, veículos que transportam mercadorias facilmente inflamáveis ou explosivos devem estar equipados, providos de 2 extintores pelo menos. Kit de primeiros socorros. São os mesmos veículos que são obrigados a ter extintor de incêndio e também são obrigados a ter kit de primeiros socorros. Materiais de um kit de primeiros socorros. Pensos rápidos de vários tamanhos, compressas esterilizadas, adesivos, ligaduras elásticas de pano, solução antisséptica ou toalhitas desinfetadas, soro fisiológico em unidoses, uma dose só, luvas descartáveis, saco para guardar os materiais usados, solução para lavagem das mãos, antes e depois da proteção dos cuidados. Antisséptico líquido e em pomada, portanto, agora já estamos a falar de medicamentos. Analgésicos ou anti-inflamatórios oral para aliviar a dor e baixar a febre. Pomada analgésica e anti-inflamatória. Pomada para nódoas negras e especial se houver crianças. Pomada cicatrizante. Pomada antihistamínica para picadas de insetos e alergias. Antihistamínico oral, antidiarreico. Portanto, todos esses medicamentos não precisam estar dentro de um kit de primeiros socorros, mas se colocarmos todos, não estamos a matar ninguém. O termômetro são equipamentos e acessórios que também podem fazer parte do kit. Termômetro, tesouro de pontas redondas, pinça, seringa para lavagem, cobertor ou mala térmica, saco térmico para gelo, pacotes de açúcar, copos de plástico, garrafa de água, manual de primeiros socorros com instruções simples para as situações mais comuns. Lista de conteúdos devem conter uma listagem de material existente e daquele que foi utilizado para se proceder à sua reposição. Lista com os números de emergência. Em Cabo Verde nós temos o 131, que é o número de bombeiros, 132, que é o número da polícia, e 133, que é da emergência médica do hospital. Também podem haver necessidade de, em casos de acidente, por exemplo, ter que prestar apoios psicológicos. Tem coisas simples que nós podemos fazer e que ajudam muito. Manter a proximidade, ajudar a reconstruir a sensação de segurança e confiança, mantendo a proximidade física e mostrando disponibilidade. Escutar ativamente, e colocar questões clarificadoras. Aceitar os sentimentos, portanto, aceitar as interpretações das pessoas acerca do acontecimento e validar os seus sentimentos. Proporcionar cuidados gerais e ajuda prática.
Por exemplo, entrar em contato com alguém que possa acompanhar e apoiar a pessoa afetada. Diligenciar ajuda para cuidar das crianças, acompanhar a pessoa até aos serviços médicos. Ainda antes de ontem, eu estive com uma pessoa que eu vi a pessoa a fazer essas coisas, a socorrer uma pessoa na subida da Serra Malagueta, que teve um despiste com o veículo. Felizmente a pessoa não teve grandes lesões e saiu praticamente ileso. Mas eu vi uma pessoa e fiquei muito contente com a sua forma de atuar. E só não digo aqui o nome porque não tenho autorização para dizer, mas devo agradecer-lhe eu, em nome daquela pessoa mesmo que foi socorrida, e gostei muito da sua forma de empática de colocar no lugar do outro numa situação difícil e a prestar bastante socorro psicológico à pessoa. E não só. Outros equipamentos que são muito importantes e deves sempre levar em consideração quando queres adquirir um veículo, afinal é a sua vida que vai estar dentro daquele veículo, é o ABS, Sistema de Antibloqueio das Rodas. Portanto, é um sistema inteligente que a pessoa pode travar da forma como travar, com nervo, a pressa, mas é um sistema eletrônico que consegue através de sensores, responder às rodas conforme as necessidades da roda. Portanto, consegue travar o carro sem que o veículo, as rodas bloqueiem e sem que isso leve o veículo ao derrapamento, aquele arrastamento que nunca mais para. E consegue imobilizar o veículo com cerca de 70% de mais eficiência do que uma travagem sem ABS. E não vamos entrar aqui em outros pormenores, porque não é uma aula de mecânica, mas é de realçar que o ABS permite que o veículo trave numa curva, por exemplo, como nós estamos a ver aqui, e numa curva com um travão tradicional, não conseguimos travar o veículo, senão este pode capotar-se. Podemos ver nesse outro desenho do lado direito que de cima nós vemos um veículo a travar e ter que desviar de um outro veículo, não consegue por causa do derrapamento na travagem, mas nesse segundo caso um veículo com ABS consegue aguentar-se e fazer a curva sem desviar do obstáculo, sem bater. Portanto, essas são vantagens de um veículo com ABS. Repare nesse segundo desenho que a travagem torna a distância de paragem menor. Está a ver aqui? A distância de paragem aqui é menor do que aqui. E costuma ser, na prática, é muito menor ainda. E a pessoa consegue imobilizar o veículo antes de chegar na pessoa que está na faixa de rodagem. Também os veículos são dotados de sensores capazes de sensores aliados a sistemas inteligentes que fazem com que o veículo reaja automaticamente a determinadas situações, por exemplo, proximidade de obstáculos, manter distâncias em relação ao veículo que vai à frente ou distâncias laterais. Portanto, são equipamentos com os quais veículos atuais costumam estar equipados, de extrema importância para a segurança ativa. Câmaras permitem visualizar a faixa de rodagem, a parte traseira. Comandos de rádio costumam ser colocados juntamente com o volante. Sistemas de geolocalização também permitem localizar o veículo
a quilómetros e quilómetros de distância. Temos sistemas de climatização que traz mais conforto dentro do veículo. Tem sistemas que funcionam para aquecer o veículo e outros para arrefecer com ar-condicionado. E é isso sobre os equipamentos. Muito obrigado pela vossa atenção. Aguardamos o vosso feedback, dúvidas, sugestões, críticas e outras formas de intervenção que permitem melhorar